Ó, chamando você com o nosso sofá aqui, a nossa buzina, né, convocando você para a live. Hoje é o nosso quinto dia do nosso jejum da vitória, a nossa live, a sua participação é muito importante. Já começa a colocar aí para convidar os irmãos. Vá lá no aviãozinho e dispare isso aí. Ontem, mais de 300 pessoas estavam assistindo. E hoje nós vamos bater esse recorde. Vamos, pastor Paulo Neto? Com certeza, em nome de Jesus, e também se você nos ajudar, envie para as máximas pessoas que você puder, encaminhe para as pessoas, porque as lives estão sendo uma bênção. Se está abençoando você, com certeza irá abençoar também outras pessoas, seus amigos e seus familiares. Muito bom dia, a paz seja convosco. Amém. Olha, e hoje nós temos aqui, enquanto espera você chegar aqui, vai louvar a Deus aqui, o pastor Denilson que está com a gente aqui. E a gente vai cantar aqui para ficar esperando você entrar aí, né? Enquanto espera, vamos cantar? Vamos cantar. Vamos lá então, vamos louvar a Deus. E qualquer coisa, avise do áudio aí. Se tá bom o áudio aí, se tá pegando legal, se tá chegando direitinho com você, nos avise para a gente poder corrigir aqui. Vamos lá? Louve junto conosco, viu? Vamos cantar juntos. Cante aí. Vamos cantar juntos. Vamos lá? Juntos? 1, 2, 3, 1. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, Declare isso. vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Declare isso Diga. onde você estiver. Diga. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Mais uma vez o refrão. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Vem, usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Então, usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó Filho de Davi. Aquilo que parecia Declare isso. impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Amém. A trombeta chamando você aqui, ó. A trombeta tá chamando você para live. Convide aí. Pastor Paulo Neto, já tem gente entrando aí? Nós já temos em nossa live aqui, Pastor Paulo, ali aqui, sede Monte Castelo, já temos 61 pessoas conectadas. Temos aqui conosco o Arimateia Figueiredo, a Emily, a Josélia, a Williane Braga, temos aqui o Frazão, temos a Ana Maria Lopes, temos a Helenilde, temos a Evanice, temos a Graça, temos o nosso irmão Charles,
o Lucivaldo, a Nilde, a Leia Franco, a Rosineia. Muitas pessoas já estão conosco aqui. Vamos agora ver o Instagram do você que está acompanhando no @pastor Paulo Guilherme. Olha aqui, pastor. Vamos vendo aí, vai vendo aí. Nilde Cruz, a Darilene Vasconcelos, o Severo, a Kalina Oliveira, É lá de Dom Pedro. Regiane Ribeiro Fernandes, o nosso irmão Edu. Olha aí. Edu. Quem mais aí? Vai vendo aí. Edu Nunes, é Nunes, né? Esse aqui? R. Nunes. Isso, R. Nunes. R. Nunes, quem mais aqui? Janira Costa. Janira Costa. 12... Samuca. 12 e 2, pastor Paulo. Vamos iniciar a E nossa o live. Paulo Rogério. Paulo também. Rogério. E a Flávia Costa. Lenilde, Diniz, a Paz. Você conhece esse Paulo Rogério? Amélia Matos, conheço. Claro que conheço. Paulo Rogério está aí ligadão com a gente. Nosso profeta. Olha aí, tá vendo só? O Arão, a Barba de Arão. Vejam bem, gente, nós estamos aqui novamente para poder compartilhar com você na Palavra de Deus. Hoje é o capítulo 5 do Evangelho de São João. É o 5º dia, né? E para quem não sabe, nós estamos lendo o livro de Evangelho de São João, que são 21 capítulos. Dá certinho, né? Para 21 dias, você lê um capítulo por dia. Olha, esse capítulo aqui é bem curtinho, né? O capítulo 5 é fácil de ler. Ler o Evangelho de João é ótimo. É um evangelho muito explicadinho, um evangelho muito detalhista, que João era detalhista, e é ótimo realmente ler o Evangelho de João. É um evangelho que eu gosto muito de ler. E nós vamos parar aqui exatamente no que acontece no capítulo 5, que é uma cura. Uma cura extraordinária que eu quero comentar com vocês hoje e dizer para vocês que Jesus Cristo cura. E a cor da quadrangular que simboliza a cura divina é o azul. Não se esqueça disso aí. O azul é o simbolismo da cura divina. Cálice. E o cálice também, o cálice e o azul. E eu quero conversar com você aqui essa passagem que eu acho extraordinária. Veja bem, Jesus estava numa festa em Jerusalém. Ele estava numa festa em Jerusalém e ele decidiu ir fazer uma visita até o tanque de Betesda. A palavra Betesda significa casa de misericórdia. Isso, casa de misericórdia significa a palavra Betesda. Ele foi lá até esse tanque. Só que ele foi de caso pensado, ele não ia nos lugares assim aleatoriamente. Ele ia lá porque ele sabia o que ia fazer lá e ele conhecia uma pessoa que estava lá por ser Deus, mas a pessoa não conhecia ele, mas ele já sabia. Jesus é maravilhoso. Ele, quando curava alguém, ele não curava as pessoas para fazer um marketing pessoal, para ficar famoso, para chamar a atenção, não. Ele curava para livrar as pessoas dos seus sofrimentos. E ali naquele lugar chamado Tanque de Betesda, tinha 5 pavilhões. 5 pavilhões em volta daquele tanque ali. E sob ou debaixo daqueles 5 pavilhões era uma multidão de pessoas enfermas, porque dizia a tradição que de tempo em tempo um anjo descia daquele tanque e agitava as águas do tanque. Quando esse anjo descia do tanque e agitava as águas do tanque, o que acontecia é que qualquer pessoa que pulasse dentro d'água, depois das águas agitadas, era curado de qualquer tipo de enfermidade. Mas só era curado um, o primeiro que descia no tanque. Depois os outros pulavam, não acontecia nada. Mas a água agitou, o primeiro que fosse esperto e pulasse na água, ficava curado de qualquer tipo de doença. E Jesus foi lá no lugar. Ele estava em Jerusalém. Quando ele chegou lá, ele se deparou com aquela multidão de pessoas doentes, mas ele se reportou diretamente a uma pessoa só, a um homem que estava deitado numa cama, e Jesus se aproximou dele e fez uma pergunta que parece sem sentido. Jesus chegou e perguntou: homem, tu queres ser curado? Perguntou para ele. Parece uma palavra, uma pergunta sem sentido, porque todo mundo que estava ali estava em busca de cura. Todo mundo que estava ali estava querendo exatamente isso, receber a cura de qualquer tipo de enfermidade, e Jesus fez esse tipo de pergunta por quê? Por uma única razão. Para provocar aquele homem a falar, a abrir o coração, a dizer para Jesus qual eram as suas dificuldades, para que Deus operar, porque sempre que você
se reporta para Deus, para abrir o coração, para falar com Deus, isso é uma oração. Vocês estão me entendendo? Por isso que ele falou, pedir e dar-se-vos-á. E se pedir em forma de oração, como você bem fala. Eu sempre tenho dito para as pessoas que tem uma diferença entre rezar e orar. Viu? Tem muita diferença. Rezar é uma coisa, orar é outra. Rezar está certo também, não estou dizendo que rezar está errado, não. Né? Que o próprio Jesus nos ensinou a rezarmos o Pai Nosso. Né? Então veja bem uma coisa, o que é rezar? Rezar é quando você fala alguma coisa decorada, que você não é o autor intelectual das palavras, né? É quando você, por exemplo, você que não vai fazer a oração do Pai Nosso hoje, foi uma oração feita por Jesus, que ficou registrada, aí você reza o que está no papel, você está rezando, repetindo algumas palavras que não são criadas pelo seu intelecto, pela sua emoção, mas é um modelo de oração que Jesus realmente deixou para nós nos orientarmos para poder orarmos organizado. Então, toda vez que você fala qualquer coisa decorada, qualquer coisa que você repete, que não é fruto da sua criatividade, você está rezando. Reza no papel, por exemplo. Né? Aí você repete aquilo ali. Mas a oração é diferente. A oração é quando você externa em palavras os seus sentimentos. É quando você coloca para fora a sua dor, coloca para fora as suas angústias, coloca para fora as suas preocupações e você então conversa com Deus sem estar nada programado, você é simplesmente levado pelas suas emoções, pelas suas necessidades. Isso é oração. É algo que você não está repetindo nada de ninguém, que você não decorou, que você não programou, mas que são dores que se verbalizam, dores que se tornam em palavras e você começa a dirigir a Deus. Aí Deus gosta de ouvir o que você tem para falar. E Jesus chegou e perguntou, tu queres ser curado? Só para provocar o homem. O homem disse, pois eu quero, Senhor. Mas eu tenho um problema, ele falou para Jesus. Sempre que as águas são agitadas, vem alguém e desce das águas primeiro que eu. Foi o que Jesus falou. O que o homem falou para Jesus. Eu estou em desvantagem, meu problema é nas pernas, eu sou paralítico. O sujeito que tem uma doença que não restringe a mobilidade dele, ele vai pular na água primeiro que eu e vai ficar sarado da enfermidade, mas até eu me movimentar com as pernas, eu não tenho condições de ser curado, porque quase que dizendo, eu preciso de alguém que me ajude a me colocar na água na hora que o anjo realmente agita a água. Você imagina só a expectativa das pessoas que estavam ali. Eu acho que ninguém dormia, todo mundo ficava naquela tensão, naquela expectativa, naquela ansiedade de ver a água realmente ser agitada e pular logo na água para poder realmente ser curado de qualquer tipo de enfermidade. Quando esse homem falou para Jesus que ele externou a dificuldade, a dor, o sofrimento dele, Jesus disse para ele uma palavra que está no versículo 8 do capítulo 5. Então Jesus disse para ele assim, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa, Jesus falou para ele. Quando Jesus falou isso para ele, ele tomou posse daquela palavra. Ele nem conhecia Jesus. Mas Jesus deve ter falado com tanta unção, com tanto poder, que ele acreditou, ficou de pé. Ficou sarado das suas pernas. E ele, que era paralítico, ficou em pé, começou a andar. E o que aconteceu? Que Jesus diz a palavra que saiu dali às escondidas para não gerar tumulto. E Jesus foi embora e o homem tomou posse da cura. Sem saber quem tinha dado aquela cura para ele, sem saber quem era a pessoa. E o homem começou a andar, e esse dia era um dia de sábado. Sabe o que o homem fez? O homem pegou a cama dele, colocou debaixo do braço e foi embora para a casa dele, curado. Isso deu um BO, deu um problema, deu uma confusão que você não queira nem saber. Por quê? Porque os judeus, no dia de sábado, eles ficavam patrulhando as ruas para ver se alguém estava aquebrantando o sábado. Eles ficavam vigiando. Qualquer coisa fora do padrão, eles iam lá em cima da pessoa e cobravam a pessoa. Por que está fazendo isso? Tu não sabe o que não pode fazer, que hoje é sábado? Né? Eles ficavam vigilantes ali, vigiando a lei. Aí, de repente, o que eles viram na rua, lá de Jerusalém? Um camarada carregando a cama.
Isso era expressamente proibido pela lei de Moisés, né? Não podia carregar peso nenhum dia de sábado. Isso está em Jeremias 17, 21. Está escrito assim lá em Jeremias 17, 21. Não carregueis cargas no dia de sábado. E os homens viram aquele homem carregando a cama, diz a palavra de Deus, que eles foram em cima daquele homem. Está no versículo 9. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado, diz aqui o versículo 9. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não é lícito você carregar essa cama, carregar esse leito. Por que você está carregando essa cama na rua uma hora dessa, se é proibido carregar a cama no dia de sábado? Está escrito lá em Jeremias 17, 21, não carregueis carga no dia de sábado, e você me anda nessa rua aqui, agora carregando essa cama. E diz a palavra aqui que, no versículo 11, o homem que foi curado respondeu: mas aquele que me curou foi que mandou carregar. Foi ele que disse: toma a tua cama, o teu leito e anda. Eles perguntaram: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Ele não sabia explicar porque ele não conhecia Jesus. Ele não sabia dizer quem era. Os judeus ficaram revoltados porque aquele homem estava carregando a cama no dia de sábado. Eles nem se importaram com a cura, nem se importaram com o milagre, mas eram tão legalistas, tão religiosos, que para ele o que os incomodava era o fato de saber que aquele homem estava carregando a cama no dia de sábado diante de uma proibição que havia na lei. Olha, se passou os dias, um dia Jesus Cristo está lá no templo de Jerusalém. E esse homem que tinha recebido essa cura desceu o templo já sarado, curado, andando com as suas pernas. Ele estava no templo e quando ele vinha descendo as escadarias do templo, ele deu de cara com Jesus, Jesus parado olhando para ele assim. Quando ele olhou Jesus, ele deve ter tomado um susto. E Jesus disse para ele essas palavras, que está no versículo 14 do capítulo 5 do Evangelho de São João. Jesus advertiu esse homem dizendo assim: homem, olha que tu já estás curado. Olha que tu já recebeu a tua bênção, disse Jesus. Vai e não peques mais, disse Jesus. Arruma a tua vida, para que não te aconteça coisa pior. Jesus falou para ele, como dizendo: olha, eu já te dei a cura, tu está curado, mas acerta a tua vida, porque a doença que tu tinha era consequência de pecado, disse Jesus. Então conserta a tua vida para que não te aconteça coisa pior. Aí ele ficou sabendo que era Jesus que o havia curado. Aí sabe o que ele fez? Correu lá com os judeus, observador da lei, e disseram: olha, eu já sei que foi um homem que me curou. Quem foi? Foi Jesus. Os judeus ficaram com raiva de Jesus, queriam matar Jesus, né? Só porque ele fazia essas coisas no sábado. Está aqui no versículo 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mandando o homem carregar a cama, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo isso igual a Deus. E diz no versículo 16 que os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado, porque mandou o homem carregar a cama, o que era proibido, baseado no que está escrito em Jeremias 17, 21. E Jesus disse para ele uma palavra que eu achei interessante: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, porque eu sou o Senhor do sábado, eu sou o dono do sábado e tenho autoridade para fazer isso. E aquele milagre então se espalhou, alguns ficaram impressionados glorificando a Deus, mas alguns ficaram revoltados por serem legalistas, por serem religiosos demais e não darem tanta importância à situação de um homem que tinha se livrado de um sofrimento de anos na sua vida, de uma paralisia, através de uma cura operada por Jesus. E a gente para esse texto para contextualizar para hoje, pastor Paulo Neto. O que é que tem para dizer para esses irmãos baseado nesse texto aí? Meus irmãos, é um texto que, se você observar, vai nos trazer lições valiosas. A primeira lição é, segundo a Bíblia, pastor Paulo, este homem estava enfermo há 38 anos, segundo a palavra de Deus. 38 anos é não muito são tempo. 38 dias, não são 38 meses, são 38 anos. E nós sabemos que quando falamos sobre tempo, o tempo é o maior desanimador
que um cristão pode enfrentar. Quando você começa a olhar, quando você começa a enxergar que não está acontecendo no tempo que você imaginava, no tempo que você queria, muitos cristãos começam a desanimar. Certo dia, este homem tomou o conhecimento que o tanque de Betesda, que significa casa de misericórdia, podia curá-lo, poderia curá-lo, através daquele movimento ali que o anjo fazia quando descia e batia nas águas. Então aquele homem agora, ele está com a sua enfermidade naquele local que ele crê que pode curá-lo. Irmãos, a palavra diz que este homem, por não conhecer Jesus, ele não pede para ser curado, mas é o próprio Jesus que olha, é o próprio Jesus que vê e pergunta a ele: você quer ficar curado? Ouça bem, talvez você não imagine, talvez você nem acredite, mas Deus, ele conhece você. Deus, ele sabe exatamente tudo que você enfrenta, tudo que você passa, as suas lutas, as suas limitações. Deus conhece você. Talvez o que você necessite hoje não seja uma cura propriamente como esse homem estava precisando, que era uma cura por ser paralítico. Mas você necessita de uma cura na sua vida emocional, na sua vida sentimental. Você precisa de uma cura, sabe onde? Nos teus vícios. Ou talvez não seja você que necessite de uma cura, mas outra pessoa, seu filho, a sua filha, a sua mãe, seu pai, alguma pessoa que você conheça que talvez necessite de cura. E ouça, igreja, sabe o que vai dizer Hebreus 13:8? Deus, Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquele mesmo Senhor que curou aquele homem há anos atrás, é o mesmo Senhor que vai curar você, que vai curar a sua vida, que vai curar aquele que você está intercedendo hoje, que você está orando hoje e apresentando a vida dele neste momento, ou então durante este jejum. Mas para isso, precisamos crer, precisamos ter fé, porque Jesus, o nosso Senhor, ainda está curando. Se você crê nisso, coloque nos comentários e diga bem assim: eu creio e verei, eu creio que verei a cura do meu Senhor na vida das pessoas pela quais eu nem dá para escrever tudo isso, né, pastor Paulo? Eu creio na cura divina. Eu creio na cura divina. Amém? Coloque isso, eu creio na cura divina. E interessante também que, como o pastor Paulo falou, no versículo 14, Jesus fala com aquele homem e diz: olha, você está curado, você está livre da enfermidade, você está livre dessa doença que assolava, que maltratava você, que limitava você durante 38 anos. Agora você está livre, mas não peques mais. Não peques mais. Continue no caminho, continue na verdade, continue na vida, porque agora a sua vida foi arrumada e a enfermidade foi lançada para fora. Não peques mais. Continue, permaneça. E isso é algo que às vezes nos esquecemos. Pastor Paulo, algumas pessoas têm uma perseverança gigantesca em buscar, em orar por uma cura. Mas quando a cura chega, quando a cura acontece, não tem a mesma perseverança para se tornarem a cada dia mais e mais íntimos de Deus e de permanecerem no caminho do Senhor. Igreja, quando a tua cura chegar, não é para você ser curado e sair da presença dele. Não é para se distanciar de Jesus, né? Para se distanciar dele. É para você ser curado, permanecer na presença dele e fazer o que este homem fez, que a palavra diz no versículo 15, e anunciou e testemunhou que Jesus o tinha curado. A tua cura será para glorificar e testemunhar o Deus da sua salvação, o Jesus da sua vida. Amém. Amém? O versículo 6 do capítulo 5 de João tem aqui a pergunta que Jesus fez para o homem. Tu queres ser curado? Jesus perguntou.
Talvez Jesus esteja fazendo a mesma pergunta para você hoje. Quando a gente fala de cura, a cura não é só do corpo físico, não, gente. A gente precisa ser curado muitas vezes da alma da gente. Às vezes a alma está doente, está ferida pelo ressentimento, pela mágoa, pela incapacidade de perdoar. Tudo isso adoece a alma. E as doenças da alma, elas são tão perigosas que elas se refletem no corpo físico também. E elas impedem que você receba qualquer tipo de bênção quando a sua alma está pesada pelo ressentimento, pela mágoa, pelo ódio, pela revolta, pela inveja. Atrapalha tudo. E às vezes a cura de Deus ela se faz necessária para a vida da gente, tanto para o corpo como para o espírito também. Às vezes a cura de Deus ela chega até na casa da gente também. Às vezes a tua família está precisando ser curada. E quando eu falo que a família da gente pode estar precisando ser curada, por conta das coisas que estão fora de ordem, que acontecem lá, que precisa de uma arrumação, né? E tem situações que só quem pode arrumar na vida da gente, que pode colocar cada coisa no devido lugar, é Jesus. É Jesus que pode fazer isso. E nessa manhã nós estamos aqui conversando com você para dizer para você exatamente isso, que Jesus tem esse poder de cura, tem esse poder de restauração. Nós falamos naquele dia sobre o poder restaurador de Jesus através da transformação da água em vinho. Todos esses poderes ele tem. De repente você está nos assistindo agora, só você sabe o quanto você está precisando da ajuda de Jesus, o quanto você está precisando que ele vá até você, ou vá até a tua casa e pergunte para você o que é que tu queres que eu te faça. Pois saiba, ele está aí agora, na tua casa, você pode conversar com ele, você pode fazer a oração, que é externar exatamente, ou verbalizar tudo que está doendo em você, tudo que está te entristecendo, tudo que está te preocupando, tornar em palavras as tuas dores, as tuas preocupações, as tuas incertezas, as situações indefinidas da tua própria vida. Verbaliza, torna em palavras, fala para Jesus. Porque tem coisas que é Jesus que vai fazer na tua vida. Tem coisas na tua vida que ninguém vai conseguir resolver para você. Tem situação, tem dificuldade que ninguém tem a solução e Deus faz questão que ninguém tenha a solução, porque é Ele que quer fazer. Por que Ele quer fazer? Para que você lá na frente pare e pense, olha, isso só aconteceu porque foi Deus que fez. Às vezes Jesus Cristo e o próprio Deus de Israel deixavam as situações ficar muito difíceis para a vida das pessoas. Para que quando ele fizesse, as pessoas tivessem consciência que aquilo não foi fruto do acaso, foi uma obra de Deus. Um dos exemplos que eu acho extraordinário foi quando Deus deu a bênção para o Abraão de ser pai. Deus falou para ele desde cedo, olha, tu vai ser pai de uma grande nação, tu vai ser pai de uma grande nação. E o tempo ia passando, ele envelhecendo. Deus deixou ele ficar velho, com 100 anos, e a mulher dele com 90, sem nenhuma possibilidade biológica, humana de ser mãe. Porque se Deus tivesse dado o filho para Abraão quando ele estava novo ainda, aqui e ali ele podia ficar na dúvida. Não, acho que a minha mulher ficou grávida porque realmente ela tinha como ficar grávida. E Deus não queria que ele pensasse assim. Queria que ele não tivesse nenhuma dúvida e a certeza que o milagre dele foi Deus que deu. Deus deixou ele ficar com 100 anos e a mulher com 90. Quando não havia nenhuma possibilidade. Aí o anjo chegou e disse, está na hora do milagre. O milagre é agora. A mulher dele, mas como? Eu tenho 90 anos. Já passei dos costumes naturais da mulher. Eu não estou mais na menopausa. Com 90 anos ela estava na maior pausa, não era na menor pausa. Não tinha nenhuma possibilidade. E Deus foi lá, fez o milagre acontecer, para o Abraão nunca ter dúvida que aquilo foi possível, porque foi Deus que fez. Às vezes Deus deixa a coisa complicar para você, porque se ele não deixar complicar, ainda acha de você duvidar e achar que tudo aconteceu por acaso. E às vezes a coisa fica difícil. Quando ninguém pode resolver, ele vai fazer para que você saiba que foi milagre, foi ele que fez. Glória a Deus, amém? Está na hora já? Está na hora já de fazermos a nossa oração. Então, olha aqui as pessoas. Caso você queira colocar o nome de alguém aqui para que possamos orar, abençoar coloque agora na oração, coloque aqui nos comentários o nome da pessoa que você quer oração. Coloque aqui no meu, esse aqui.
Vamos ver o nome das pessoas que vão pedir oração agora? Olha, às vezes não dá para ler o nome de todo mundo, mas irmã disse, eu não vou escrever mais porque não falaram meu nome. É porque não dá, ontem teve muita gente. Mas vamos ver quem é que a gente consegue falar aqui. Vamos lá. Pedindo oração. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui quem está. Nilde Severo. Raíssa Rafaela. Aqui o Pedro Monteiro. Camila e Renata, Valentina. A Mila Rodrigues aqui. Eusa, Flaviane e Amélia, família. A Sandra e família. Ieda e família. A Nina, a Fernanda. Paulo Vitor. O Tiago, a Ferreira, Josiane, quem mais? Ana Bastos, Adriana Barbosa, Carla Bianca. Cláudia Costa. São muitas pessoas, graças a Deus. Amélia, Nilde Cruz. Pastor Francisco. Paulo Rogério. Vai falando disso aqui. Eu falo no outro. Kalina. André, Cleice e família. Aldineia e família. Tatiana Fabi, e família. Eu me lembro. Pelo filho da Andréia, Heitor, Evelyn e família. Pela Viviane. Guaraci Sol. Geise e família. Janira, Benedita. Olha só. Ivânia e Alcenir. Amélia. Wesley. Bianca. Muita gente. Vamos orar? Paulo e família. Aí é muita gente. Aqui, esses nomes estão todos aqui, Jesus sabe quem é, né? Glória a Deus, Jesus conhece cada um e nós Deus vamos orar. sabe, cada um está aqui. Agora Estamos por orando todos aqui. vocês. Nós vamos orar por você agora, né? Chamar você para oração, isso aqui é o shofar. Né? Como nós não usamos shofar, a gente usa a buzina. Né? Isso aqui é a trombeta de Deus, ó. Não, a trombeta de Deus não vamos exagerar também. Mas é a trombeta da live aqui. Chamando você para oração. A trombeta da live, tá bom? Mas olha, nós queremos incluir você na oração. Hoje você ora. Vamos orar. Tá bom? O pastor Paulo Neto vai orar por você hoje, eu vou concordar com a oração. Vamos orar por você. Onde você estiver agora, caso você possa fechar os seus olhos. Apresentar a casa, a família. Apresentar a casa, a família. Aquela pessoa que está dando trabalho da sua família, que não é fácil. Está fazendo você chorar, se preocupar. Apresenta essa pessoa para Deus. Vamos orar. A cura também, pastor Paulo Neto. Vamos pessoas orar que querem cura. Que Jesus caso você possa, neste momento agora, coloque a sua mão na posição onde você precisa ser curado. Se é na cabeça, se é no estômago, se é na perna, algo que possa significar a tua cura, você vai colocar a mão exatamente no lugar onde você necessita e precisa de uma cura que nós iremos orar neste momento agora. Pensa em Deus, eleva o teu pensamento em Deus. Vamos orar. Senhor nosso Jesus Cristo, nós cremos que o Senhor tem poder de curar, Jesus. Nós cremos que o Senhor tem poder de fazer aquilo que é impossível aos olhos humanos, que é impossível à medicina. Nós cremos que aonde a mão humana não chega, onde a palavra humana não chega, Senhor, a tua mão poderosa toca e a tua palavra chega. Senhor, nós estamos agora orando por todos que estão enfermos, doentes e te pedindo, Senhor, libera a tua cura em nome de Jesus. Cura, Senhor, aqueles que estão precisando, que estão sofrendo há muitos anos com esta doença, com esta enfermidade, que tudo possa ser colocado no seu devido lugar. Senhor, levantamos agora a nossa voz para declarar todo e qualquer espírito de enfermidade, Senhor, que tenha assolado esta pessoa, que tenha assolado este familiar, todo e qualquer espírito, Senhor, de enfermidade, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Está repreendido, está quebrado, está expulso todo e qualquer enfermo, todo e qualquer, Senhor, doença que seja causada por enfermidade. Nós estamos orando agora e levantando a nossa voz em nome de Jesus. Senhor, o Senhor está ouvindo a oração desta pessoa que está clamando a Ti, Jesus. E ela agora apresenta um familiar que está no vício. Apresenta agora, Senhor, esta pessoa que está dando muito trabalho, Jesus. Nós te pedimos, nós não sabemos como o Senhor irá fazer, como o Senhor irá conduzir, como o Senhor irá trabalhar, mas nós confiamos e temos a certeza que o Senhor irá fazer. Deus, nós entregamos agora, neste momento, a vida desta pessoa nas tuas mãos. E te pedimos, Senhor, liberta, Pai. Abre a mente, Senhor.
Tira toda e qualquer cegueira, Senhor. Muda, transforma, alcance esta pessoa que está precisando do teu agir, Senhor, do teu toque. Nós oramos agora, Pai, por cada um que está firme neste propósito e declaramos a tua cura, o teu poder, em nome de Jesus. Se você crê e tem fé, onde você estiver, diga amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Para confirmar tudo, diga assim, escreva lá, eu creio na cura divina, tá bom? Escreve aqui só para confirmar essa fé, eu creio na cura divina, porque cura divina é cura de Deus. De Deus, do Senhor. Sabe, Deus tem várias formas de curar, ele cura instantaneamente, às vezes ele trabalha essa cura, às vezes ele direciona a pessoa para encontrar a cura, enfim, ele tem inúmeras formas de agir, né? E eu acredito que Deus está cuidando de você, você não está sozinho, e que essa fé se firme no seu coração a cada dia, tá bom? Olha, que Deus abençoe, né? Que Deus possa abençoar você e queremos fazer um pedido para você. Quando a live terminar, que você possa comentar e curtir a postagem da live no Instagram. E compartilhar também. Outra coisa também que é importante é avisar que vai ter o nosso trabalho aqui da Celebrando. Está chegando o nosso Celebrando, uma programação especial da Páscoa e você não pode ficar de fora. Ainda temos vagas, então faça sua inscrição, participe conosco, porque vai ser uma bênção. Amém. Amém? Não se esqueça de comentar o que você quiser, compartilhar e curtir. Caso você possa comentar, uma dica você pode colocar, estou firme no propósito. Amém? Amém. Que Deus te abençoe e até amanhã. E olha, e na Sexta-feira Santa, lá na Igreja Quadrangular da Península, às 3 da tarde, nós vamos ter lá o nosso festejo para Deus. Celebrando a morte e a ressurreição, né? Eu sempre digo, a nossa festa é na Páscoa, a festa do pessoal foi no Carnaval, mas a nossa é agora na Páscoa, tá certo? Celebrar a vitória em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã.